Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante esse primeiro trimestre de 2015 estudando nas revistas da CPAD com o tema Os 10 Mandamentos, Valores Divinos para uma Sociedade em Constante Mudança. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Ezequias Soares, que é pastor ali em Jundiaí, São Paulo. Hoje estaremos estudando a lição de número 9, Não Adulterarás. Então lembrando que para nós é o 7º mandamento e lembrando que para os católicos romanos não é o 7º porque eles, com astúcia, subtraíram aquele mandamento: não farás para ti imagem e escultura, porque se não fizessem isso, eles estavam legislando contra eles mesmos. E as pessoas acabariam percebendo, que estavam vivendo idolatria, estavam transgredindo um importante mandamento. Então eles sabiamente, astutamente, saltaram esse mandamento. Para nós então, para também os judeus, os cristãos, os evangélicos e os judeus, também adotam o quê? O 7º mandamento como não adulterarás. Vamos então ao nosso texto áureo que diz: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então aqui em Mateus 5,28, Jesus está explicando aos judeus, aos fariseus, aos escribas, aos estudiosos da lei, aqueles que gostavam muito dos estudos, dos ensinos que estavam no Talmud, que eles fizeram aí um livro de regras. Então eles interpretavam o mandamento não adulterarás como um mandamento apenas que proibia o ato sexual de alguém casado com outra pessoa que não era casada ou que era casada e não era cônjuge. Então, eles até admitiam o adultério, sendo que a pessoa poderia casar com várias mulheres, um homem, se ele desse conta de sustentá-las. Então eles achavam que isso era normal. Então muitos adultérios estavam encobertos pelos religiosos e eles só admitiam que os homens tivessem outras mulheres. As mulheres não poderiam se casar com vários homens. Veja só que além de apoiar o adultério, eles ainda apoiavam o machismo. Então Jesus veio corrigir isso. E ele diz que além de ser adultério, ter várias mulheres, também era adultério apenas o olhar com a intenção, aquele olhar cobiçoso, aquele olhar que não apenas olha e tira o olho, mas aquele olhar que para no pecado e vai até gerar, então, o desejo sexual, que já é o pecado. Dentro da verdade prática, nós temos aí o 7º mandamento, que diz respeito à pureza sexual e à proteção da sagrada instituição da família, assim como o mandamento anterior fala sobre a proteção à vida. Então veja só, como nós vimos na lição passada, não matarás, é a proteção à vida. Agora o mandamento não adulterarás, o 7º mandamento, fala sobre a pureza sexual e fala também sobre a preservação da família que Deus criou, que Deus instituiu. Então, a importância desse mandamento, nós vamos ver que ele vai falar sobre muitas coisas, ele abrange aí várias coisas. Entre essas coisas está aí a masturbação, a prostituição, está aí o adultério, está aí o sexo ilícito. Vamos falar aí tanto do sexo dentro do casamento como fora do casamento, parentesco, sexo entre parentes. Tudo isso envolve essa lição. Vamos ver então a leitura bíblica que está aí na nossa lição. Êxodo 20:14 e Deuteronômio 22, de 22 a 30. Êxodo 20:14 diz: Não adulterarás. E em Deuteronômio 22 em diante nós vamos ver, diz assim: Quando o homem for achado deitado com mulher casada com marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Quando houver moça virgem desposada com algum homem,
e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis com pedras, até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo, assim tirarás o mal do meio de ti. E se algum homem no campo achar uma moça desposada, e o homem a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Porém, à moça não farás nada. A moça não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim é este negócio. Pois a achou no campo, a moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse. Quando o homem achar uma moça virgem, que não for desposada, e pegar nela e se deitar com ela, e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, e, porquanto a humilhou, lhe será por mulher. Não a poderá despedir em todos os seus dias. Nenhum homem tomará a mulher de seu pai, nem descobrirá a auréola de seu pai. Então nós vimos um mandamento em Êxodo e vimos a regulamentação desse mandamento aqui em Deuteronômio. Então lá só diz, não adulterarás. E aqui em Deuteronômio nós vamos ver que esse mandamento envolve muita coisa. A nossa lição de hoje tem as seguintes partes. Primeira parte, o 7º mandamento. Tópico 1, abrangência. Tópico 2, objetivo. Tópico 3, contexto. Na parte 2 nós temos infidelidade. Tópico 1, adultério. Tópico 2, sexo antes do casamento. Tópico 3, fornicação. Depois na parte 3 nós temos aí outros pecados sexuais. Vamos ver no tópico 1, aí o estupro. Tópico 2, incesto. Tópico 3, bestialidade. Depois, na parte 4, nós vamos ver o ensino de Jesus. Então, tópico 1, o 7º mandamento nos evangelhos. Tópico 2, o problema dos escribas e fariseus. Tópico 3, a concupiscência. Vamos ver então a introdução que diz: o 7º mandamento condena o adultério e a impureza sexual com o objetivo de proteger a família. A Bíblia não condena o sexo. A santidade dele é inquestionável dentro do padrão divino, mas sua prática ilícita tem sido um dos maiores problemas do ser humano ao longo dos séculos. O 7º mandamento é tratado de uma maneira na lei e de outra na graça. Um olhar no episódio da mulher adulta, João 8, de 1 a 11, mostra que tal preceito foi resgatado pela graça e adaptado a ela e não à lei. Então esse 7º mandamento, não adulterarás, ele envolve aí não só o sexo fora do casamento, como também a impureza sexual, e envolve também aí o sexo antes do casamento, ou sexo entre parentes, a masturbação, a pornografia. Tudo isso está incluído aí nesse estudo que nós vamos fazer hoje. Veja bem que Deus está querendo aí preservar o casamento e está querendo que haja uma pureza sexual. E nós vamos ver também que Jesus, falando sobre isso, ele então diz que não é só o ato sexual fora do casamento com uma pessoa que não é o seu cônjuge que é adultério, mas também o desejar, o olhar com desejo, então é adultério também. Por que Jesus está dizendo isso? Porque a pessoa, ele olha, depois vem o desejo e depois vem aí ao ato sendo feito mesmo do pensamento. Então isso aí é o pecado que foi gerado. Então como evitar isso? Então veja só, se o pássaro pousa na cabeça de alguém, esse alguém não é culpado disso. Agora, o pássaro fazer ninho na cabeça de alguém, aí já é demais. Então, se você olha para uma pessoa, você achou a pessoa bonita, tudo bem, mas não pare o olhar e fique olhando. Por quê? Porque o seu pensamento vai voar e daqui a pouquinho ele vai levar você a ter um desejo. E quando esse desejo nascer, ele vai levar você a imaginar fazendo sexo com essa pessoa que você
está já olhando e desejando. Então, quando isso aconteceu, o pecado foi gerado. Então, veja só, o que você deve fazer? Tira o olho, para de olhar, para de pensar nisso. Desvia o seu pensamento, desvia o seu olhar. É isso que Jesus ensinou. Se o teu olho te escandalizar, se o teu olhar vai fazer você pecar, tira o olho. Nós ensinamos muitas vezes nos cultos para jovens que eles devem colocar a mão assim, do lado do rosto, quando estiver olhando alguma coisa que vier o pensamento, o desejo para pecar, então pega e faz assim. Dá um tapa aí no seu rosto, vira o seu rosto para o outro lado. Pronto, você evitou um pecado. Então, tira o olhar. Veja bem que Satanás tentou Eva exatamente assim. E nós vamos estudar sobre isso nesta lição. Já já vamos passar por lá. Como é que Satanás tentou Eva? Como é que ele tenta cada um de nós? Então, é a concupiscência aí, né? O desejo, a ambição por alguma coisa. Então, nós temos que fugir disso, temos que aí impedir isso de acontecer na nossa vida. Então, Jesus disse que só o olhar com a intenção, aí cobiçar, já é o pecado. Então, nós vamos ver que uma família, quando existe o adultério, essa família é totalmente quebrada, essa família é destruída. Muitas vezes aconteceu o adultério e um dos cônjuges não sabe. Então, mesmo assim, essa família está vivendo com esse fantasma do adultério. A pessoa que adulterou, ela fica com isso na cabeça e isso impede um bom relacionamento dentro da sua família. Isso afasta esse cônjuge da sua família, afasta dos filhos, vai fazer tudo funcionar de maneira errada. Muitas vezes tem até um prejuízo financeiro muito grande que está ocorrendo e um dos cônjuges não sabe, a família muitas vezes não sabe. Às vezes nunca esse dinheiro dá para pagar as contas, às vezes vivem a família endividada e ninguém sabe que o motivo é exatamente o adultério. Esse dinheiro está sendo desviado para outro lado, né? Essa família nunca cresce, nunca desenvolve, nunca está bem, nunca está feliz. O relacionamento sexual do casal vai mal. E sempre existe aquela culpa, aquela acusação. Muitas vezes por devido ao adultério. Às vezes o adultério ocorrido no passado, que poderia ser resolvido rapidamente com um confessando o outro que adulterou, pedindo perdão e acabando com isso, pronto. Mas também existem aqueles onde o adultério é contínuo, onde está acontecendo, né? Então essa pessoa precisa de ajuda, precisa procurar aí um pastor, procurar então algum conselheiro, alguma pessoa que possa ajudar para que essa pessoa dê um fim nisso, pare com isso, se arrependa, peça perdão a Deus, peça perdão ao seu cônjuge e comece a vida de novo. É preciso colocar um fim nisso, porque Deus não se agrada disso, porque isso vai trazer a morte, tanto a morte física como a morte espiritual, e principalmente a espiritual. Então vamos ver aí na parte número 1, o sétimo mandamento. Nós vamos ver aí, tópico 1, abrangência, tópico 2, objetivo, tópico 3, contexto. Então, tópico 1, abrangência. Trata de um tema muito abrangente que envolve sexo e casamento num contexto social contaminado pelo pecado. O mandamento consiste em uma proibição absoluta, sem concessão, expressa de maneira simples em duas palavras: não adulterarás. Êxodo 20:14, Deuteronômio 5:18. Então veja bem, no contexto de hoje, aí, o que nós estamos vivendo, veja bem que esse mandamento é um mandamento bastante atual e um mandamento que deve ser muito estudado, entendido, porque está ocorrendo muito dos pecados sexuais dentro da própria igreja. Tanto o adultério, como também prostituição, masturbação, sexo ilícito, tudo isso está ocorrendo dentro da igreja.